Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa aula escola, tá bom? Nossa aula escola. De antemão, eu quero dizer a vocês já que peguem os cadernos de vocês, façam anotações, tá bom? Sobre o conteúdo, para que vocês possam estar estudando para a nossa prova, tá certo? Quando for estudar, fica mais fácil, né, pelo que você anotou, né, e também você escrevendo, você fixa melhor na sua mente, tá bom? Então nós vamos estudar hoje transitividade verbal, né? Ainda falando dos verbos, né? Os verbos estão aí com tudo, nós vamos ver muita coisa de verbo ainda, tá bom? E hoje nós vamos ver transitividade verbal 1 e 2, que no livro de vocês está em duas partes, tá certo? Mas eu achei melhor, né, colocar junto, porque é um assunto só, vocês já vão entender a diferença de um para o outro, tá bom? Compreender o assunto todinho, né, de uma vez, porque é um assunto simples, não é nada difícil, tá bom? Mas requer a atenção de vocês, tá certo? Então, olha só, a transitividade verbal, né, vai estar indicando a relação do verbo com os seus complementos, né? Há verbos que precisam de complementos, tá bom? Então, vamos ver aí um pouquinho de transitividade verbal e vamos ver que tipo de verbo que precisa de complemento, qual verbo que não requer complemento, né? E por que eles requerem complemento? Vamos lá. Então, veja só. Nós temos dois tipos de verbos, tá certo, gente? Nós temos os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os verbos transitivos são aqueles verbos que precisam de complemento para completar o sentido, para ter seu sentido completo, certo? Então, são chamados verbos transitivos. Transitivos é que passam de um para o outro, certo? Que perpassam de um nome para outro. Então, tem verbos que não têm sentido se estiverem sozinhos. Sentido completo, tá bom? Então, para ter sentido completo, este verbo transitivo requer um complemento. Ele necessita de um complemento. Já os verbos intransitivos, né? Vocês sabem que esse in aí quer dizer não, né? Então, não transitivos. Então, intransitivos, eles não precisam de complemento porque eles sozinhos já transmitem, né, um sentido completo. Eles sozinhos já exprimem ali seu sentido, uma ideia completinha, tá bom? Então, transitivos, eles requerem complemento. Intransitivos, eles não precisam de complemento para ter sentido completo, tá certo? Então, vamos aqui a um exemplo, olha só. Nesse exemplo aí, eu comprei uma moto, né? O verbo comprei, se eu colocar só eu comprei, vocês vão perguntar, comprou o quê? Né? Por quê? Porque eu comprei não tem sentido completo, né? Só vai ser completo se eu tiver um complemento e dizer o que foi que eu comprei, tá bom? Então, eu comprei uma moto. Comprei aí é um verbo transitivo porque precisa do complemento, que neste caso é uma moto, né, para ter um sentido completo, né? Então, comprei é um verbo transitivo, como está aí no exemplo, né, para vocês. Vamos aqui a esse outro exemplo. A menina dormiu, né? A menina é o meu sujeito, dormiu é o meu verbo, né? E quando eu digo a menina dormiu, eu já estou exprimindo uma ideia completa. Eu não preciso de complemento para vocês entenderem o que foi que ela fez. Ela dormiu, né? Então, dormiu é um verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento, né? Porque ele sozinho já exprime uma ideia completa, já tem um sentido completo. Tá bom? Então, dormiu aí é um verbo intransitivo, não requer complemento. Tá certo? Então, agora, né, nós vamos estudar um pouquinho sobre transitividade verbal 2, que está no livro de vocês aí, né, na página. Então, página 132 a 134, tá bom? Transitividade verbal 2. Ah, tia, mas por que são dois tipos de transitividade? Não são dois tipos, é um único tipo, tá? Só que foi dividido em duas partes. Um para mostrar para vocês, né,
quais são os verbos que precisam de complementos no caso dos transitivos, né? E mostrar também a vocês os intransitivos, que são os que não precisam de complemento. Já esse tópico aí, Transitividade Verbal 2, vai mostrar a vocês quem são os complementos, que nome nós damos aos complementos dos verbos, tá bom? No caso, verbos transitivos, que são os que necessitam, tá certo? Então, vejamos aí no slide que eu tô colocando para vocês. Os verbos transitivos, eles são classificados dessa forma aí, ó. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, né? Que ele tanto é direto e também indireto, ele tem os dois complementos, tá certo? Então, o verbo transitivo direto é quando ele tem um objeto direto, né? Um complemento que está ligado diretamente ao verbo, né? O transitivo indireto é quando ele tem um objeto indireto, né? Quando ele está ligado ao verbo, mas de uma forma indireta, ligado por meio de alguma coisa, que neste caso serão as preposições, tá bom? Né? Preposições, vocês já viram preposição, já sabem o que é. Qualquer dúvida sobre preposição, só é vocês relembrarem daquela música que eu passei para vocês, né? Que vai estar lá as preposições colocadas que vocês estudaram, que vocês memorizaram e que agora vocês vão ter que identificá-las, né? Nas frases, aí nos textos, para vocês compreenderem direitinho, né? Agora os verbos transitivos indiretos, tá certo? E o verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo, é aquele que tem um objeto direto e um objeto indireto, certo? Vocês nunca vão encontrar um verbo transitivo com dois objetos iguais. Nem dois diretos, nem dois indiretos. Sempre será um direto e um indireto, tá bom? Então olha só, pessoal. Vejamos aí esse exemplo, né, que eu acabei de colocar para vocês. Eu quero almoçar. Então, o meu verbo aí é quero, né? Quero. Eu quero. Se eu colocar só eu quero, vocês vão dizer eu quero o quê? Né? Então, quem quer, quer algo, tá? Então, almoçar aí tá completando o sentido do meu verbo quero, tá bom? E vocês podem perceber que entre o verbo quero e o verbo almoçar, não tem nenhuma palavra ligando, né? Essas palavras unindo-as, né? Então, eu chamo de objeto direto. Por quê? Porque está ligado diretamente com o meu verbo, né? Não tem nada entre elas, está ali um do lado do outro, certo? Então, objeto direto, certo? Então, quem quer, quer alguma coisa, né? Se você perguntar para o verbo, né? Você já vai saber que é objeto direto. Por quê? Porque se não tiver nenhum complemento, né, nada entre eles, vai ser objeto direto, tá bom? Então, vejamos o próximo exemplo. Eu gosto de estudar, né? O meu verbo é gosto. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa, de alguém. Então, vejam que gosto, que é o meu verbo, né? De estudar é o meu complemento, está completando o sentido do gosto, tá bom? Então, vejam que entre gosto e entre estudar, nós temos aí o de, né? Que é uma preposição. Então, eu chamo de objeto indireto, porque entre um e outro, né? Nós temos aí a preposição de, que está fazendo essa ligação, tá bom? Que está unindo o verbo ao seu complemento. Por isso que é objeto indireto, que está ligado de maneira indireta, né, ao verbo, tá bom? Vejamos o nosso próximo exemplo. Oferecemos uma medalha para o vencedor. Então, oferecemos aí é o meu verbo, tá? Quem oferece, oferece alguma coisa, oferece algo, né? E oferece algo a alguém. Tá bom? Então, olha, uma medalha, né? Oferecemos uma medalha. Então, uma medalha é um objeto direto porque está completando o sentido do verbo, tá bom? Direto porque não tem nada entre eles, né? Nós temos aí uma, só que uma é artigo, tá bom? Não é preposição. Então,
Não é uma preposição, então a gente não conta como indireto, é direto, certo? Porque se fosse a preposição, aí sim, seria indireto. Mas como é um artigo, né, não tem nada ligando eles. Então, olha só. Oferecemos uma medalha, objeto direto, uma medalha. Para o vencedor. Veja aí que para o vencedor, né, é o meu segundo complemento. Então, é um objeto indireto, tá certo? Por que indireto, tia? Porque tanto já tem um direto, como eu falei, não tem dois iguais. Já tem um direto, então o outro certamente, com certeza, vai ser indireto, né? E nós temos a prova aí. Esse para é uma preposição, né? E está ligando uma medalha a vencedor. Então, o para é preposição. Tem preposição, então é indireto, tá certo? Então, nós temos aí um verbo transitivo que o seu sentido ele passa de um para o outro para se completar, né? Direto e indireto, porque tem os dois tipos de complemento. Então, olha só, pessoal, uma maneira de vocês saberem, né, se o meu verbo precisa de complemento direto ou indireto é vocês fazerem a pergunta para o verbo, né? O exemplo aqui que eu utilizei foi oferecer. Quem oferece, oferece alguma coisa, né? E oferece alguma coisa a alguém, tá certo? Então, vocês perguntando, né, fazendo essa pergunta para o verbo, vocês vão saber se é direto ou indireto. Já no caso de gosto, quem gosta, gosta de alguma coisa. Veja que de alguma coisa, né, já tem uma preposição aí, de, certo? Então, tem preposição, objeto indireto. Se não tem, objeto direto, tá bom? Quem come, come algo, né? Como eu utilizei também o exemplo ali, né, do verbo querer. Quem quer, quer alguma coisa, tá bom? Então, querer é um objeto, né, requer um complemento de objeto direto, porque está ligado diretamente, não tem preposição, tá bom? Então, só uma observação para vocês verem aí, né, o que eu falei. Não existe verbos intransitivos com complementos iguais, né? Sempre será um objeto direto, que está aí como OD, e um objeto indireto, que está aí como OI, tá certo? Então, não vai encontrar nunca um verbo com dois objetos diretos ou com dois objetos indiretos. Sempre será um objeto direto e um objeto indireto, tá certo? Então, aí, né, nós temos agora atividades para vocês fazerem no caderno de gramática, tá bom? Está colocado aí no caderno de gramática, no caderno grosso de vocês, né? As atividades das páginas 123 a 125, que se refere à intensidade verbal 1, né? Que é os verbos que precisam de complementos ou não, tá? E 132 a 134, que é transitividade verbal 2, né, que são os tipos de complementos, tá certo? Objeto direto, objeto indireto e o verbo transitivo também, objeto direto e indireto, né, quando é os dois complementos juntos, tá certo? Façam as atividades de vocês. Se tiverem dúvidas, liguem para mim, mandem mensagem, tá bom? Lembrem também de me enviar a foto, né? Fez a atividade, manda a foto para a tia, para mim já ir notando aqui os pontos de vocês, né? Que estão entregando atividades em dias, tá bom? Toda atividade, vocês sabem, conta algum pontinho extra para a nota de vocês, tá bom? Então, beijos, até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Tchauzinho. Fiquem com Deus.